Existe uma realidade nos céus
ti, Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Jesus, por morrer em nosso lugar. Obrigada, Deus, porque nós temos vida. Porque por causa disso nós podemos ser curados, sarados, perdoados. Que nós podemos viver uma nova realidade de vida em ti, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Graças eu te dou, Pai.
com o que há de mais importante, que são os milagres. O impossível é o Senhor quem faz.
o João Vitor, o Zé Paulo, o Kaique, o Kleber, o Tarcísio, a Laís e mais outros que cada um de nós conhecemos, que está passando por necessidade, meu Deus. O Senhor é por isso agora. Faça um milagre, Pai. E só é o Senhor que pode fazer. Guie alguns médicos para poder o diagnóstico, para poder fazer a operação no lugar certo, para poder tratar com o medicamento correto, meu Deus, para abrir uma vaga. Alguns não precisam de vaga, alguns precisam de vaga para ser tratado, para ser curado, meu Deus. Abra a vaga. Tem gente que para agora, tem gente entrando aí nas UTIs, tem gente passando por essa BR de ambulância entre a vida e a morte, Pai. Mas o Senhor que dá a palavra final, que vai viver e vai morrer. Oh Deus, nós clamamos, que haja cura, que haja uma restauração completa. Nós vemos a tua mão agindo, mas é o Senhor é soberano. E nós clamamos, Senhor, ouve nossas orações, para que eles possam testificar do Senhor, para que eles possam ver e mostrar que o Senhor ainda faz milagres. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós agradecemos, Pai, porque pelo que nós temos visto, os milagres acontecendo. Muito obrigado, meu Deus, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu queria agora saber quem está visitando a nossa igreja pela primeira vez. Pode levantar a mão. Nossos obreiros vão passar a deixar aí uma pranchetinha para vocês colocarem o nome e o telefone. A gente vai anotar para a gente conhecer vocês um pouco mais de tempo. Amém? Pode ficar com as portas levantadas. Quem está aí visitando pela primeira vez, pode ficar que o obreiro vai passar aí. Amém? É rapidinho quando eu dou os avisos. Nós estamos terminando em julho, nós estávamos orando provérbios em família. 31 dias orando provérbios. Que conhecimento, que palavras. Olha, eu falo para vocês, olhem provérbios, leiam provérbios. Provérbios vai te dar sabedoria dia a dia. Leiam provérbios. Quem não fez o propósito, faz esse mês de agosto. Olha, é maravilhoso. E terça-feira começamos um outro propósito que é mais importante. Nós estaremos na semana, na jornada da família em agosto. São 4 terças-feiras onde teremos lá em Caratinga. Na Caratinga nós receberemos preletores que vão falar sobre família. Os preletores com suas famílias vão falar, vão pregar sobre a família. E o pastor e a pastora vão dar um ensinamento muito importante sobre também família, sobre o que eles levaram, sobre o que eles trouxeram lá da Universidade da Família. Hoje nós tivemos um treinamento, um início de treinamento lá em Caratinga, mas olha, eu falo assim, vocês, o Senhor quer curar. Amém. O Senhor quer tirar todas as escamas, todas as curas profundas. Nós estamos num ano de mudanças profundas e Deus vai fazer mudanças profundas. Se o coração estiver aberto, nós vamos fazer mudanças profundas que Deus quer fazer na família. E essa terça-feira, essa jornada da família, vai ser uma bênção, eu creio. Vai orar às 19h30. 19h30 horas, vai ser um lanche lá, começa mais 19h30. Começa ali as ministrações para todo mundo até 9h30, tá? Então, nós já estamos nos organizando para ir. Isso aí. Aquele que quiser ir conosco, fica à vontade, tá? Estaremos aqui quase caravana para receber esse ensinamento maravilhoso que vem do alto na família. E nós teremos agora, nós teríamos um seminário Caminhos de Deus, nível 1, dia 7 ao dia 9, mas dia 8 é dia dos pais, dia 9 é dia dos pais, na verdade, dia 9 é dia dos pais. O pastor achou por bem adiar o próximo final de semana, de 14 a 16.
Quem ainda não fez a inscrição, faça. Vai estar lá no grupo. Qualquer coisa, mande para mim também. Eu passo o link. Se ainda não tiver fechado as inscrições, nós temos um número limitado lá de vagas. Amém? E teremos ainda, no final do mês, eu acho que vai ser adiado, o nível 2. Nós vamos confirmar ainda. Mas temos para outubro, o retiro dos homens. Olha aí, retiro dos homens, de 2 a 4 de outubro, homens de Marta Rocha. Vou passar também o link de inscrição lá no grupo, e aquele que necessitar de um mandar aí. Nós começaremos no dia 2 às 19h30 e sairemos no dia 4 às 14 horas. Então, vai ser um tempo de bênçãos e maravilhas que o Senhor vai fazer conosco. Amém? Eu queria agora chamar aqui a presbítera Angélica para continuar aqui o tempo de testemunhos sobre mudanças profundas. Amém? A paz do Senhor, igreja. Tem um roteiro aqui, vou seguir o roteiro, vou tentar seguir, né? Sem escrever muito. Como disse para a pastora, é impossível a gente não ficar assim, né? Aquele friozinho na barriga, mas é uma, né? A pastora me fez
são 10 heranças do Senhor para nós. Queremos cuidar muito bem delas. Elas são a igreja do futuro. Talvez a igreja que vai ver a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, estamos no ano de mudanças profundas. Semana passada nós falamos dos milagres que o Senhor tem feito, e se nós somos facilitadores ou aqueles que estão sendo objeções, sendo pedras de tropeço na vida das pessoas. E a ministração da pastora Silvana começou justamente no versículo que nós falamos semana passada, sobre o paralítico. E a gente fala assim: estamos falando certo, estamos ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo dela todos os dias. Mas hoje eu quero trazer um pouco mais sobre maturidade espiritual, que é a perfeição, mas uma forma que a gente precisa de ver um personagem que a gente é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi cometeu muitos erros, Davi cometeu assassinatos, matou pessoas, mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Aí nós vamos aprender também sobre arrependimento e remorso. O Senhor me trouxe 2 Samuel 11, de 1 a 5. Pode colocar na NVT, por favor. 11, de 1 a 5. Na verdade, seria um capítulo todo para a gente poder ler e usar aqui sobre um dos maiores pecados de Davi. Não porque vocês vão ver. Vamos ler aqui. No começo do ano, época entre os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliam e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensagem para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Até aí. E depois vamos ler agora o último versículo aqui, que seria os dois últimos, o 26. Mas eu vou ler agora para o que aconteceu? Para a gente cortar aqui só sobre o restante do capítulo. Davi teve relações com Batseba, mulher de Urias. Aí o que aconteceu? Ele praticamente planejou o assassinato de Urias. E aí, ele trouxe Urias da guerra. Mas Urias, fiel aos seus soldados, não teve relação com Batseba e ficou à porta da cidade. Aqui diz o texto. E Davi, sabendo disso, mandou ele mesmo enviar a mensagem para o seu general para que colocasse na frente mais perigosa de batalha. E assim, quando ele estivesse na frente, todos recuassem e praticamente
condenou Urias a morrer, né? Porque é o que foi que aconteceu, ele recebeu a mensagem. Aí no último versículo, ele fala o seguinte, pode colocar para mim, quando ele descobre que Urias morreu. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Leia de novo. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Amém? E depois nós vamos ler 12. Muitas vezes nós estamos vivendo essa sociedade em que nós encobrimos os nossos pecados. Como Adão encobriu. Como Adão encobriu, escondeu. Nós estamos vivendo esse pecado. Encobrir os nossos pecados com medo do que acontece todos os dias. Nós tentamos justificar o nosso pecado. Nós tentamos falar que a culpa é de alguém, sempre do outro. Tentamos resolver da nossa forma. E Davi foi esse. Tentou dar um jeitinho na sua cobiça, no seu erro, no seu pecado. Alguns podem falar assim, Davi tinha até direito de deitar com Batseba. Só que ele não se conteve. Ele precisou de matar Urias. Porque ele não queria resolver aquele problema dele mesmo. Porque no primeiro versículo fala o seguinte: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra. E onde estava Davi? Estava na guerra? Não. Estava passeando pelo seu palácio. E aí, é assim que o pecado acontece na nossa vida. Quando nós não estamos no lugar onde devíamos estar, onde nós não estamos no lugar onde Deus nos chamou para estar, estamos passeando pelo palácio. E aí, nós erramos. A Bíblia não esconde isso. Várias pessoas erraram. Várias pessoas também, elas, Noé que negou, Abraão mentiu e várias vezes, Moisés já perdeu o controle, Elias teve uma profunda depressão, em crise, Pedro negou Jesus, traiu Jesus, e Paulo declarou que tinha espinho na sua carne. Qual o diferencial disso? Não, nem todos são perfeitos. E a Bíblia não engana, não fala que somos perfeitos, pelo contrário, ela fala que nos chama de perfeitos, mas não que não erramos, pelo contrário, é por aqueles que falham, que se erram, mas se arrependem. E nós vamos agora ver como Deus nos confronta todos os dias. Eles foram confrontados. Esses homens foram confrontados por Deus. E como eu disse, o pecado nunca começa apenas com o ato. Tem antes. E nós precisamos identificar como isso acontece na nossa vida. Para que nós possamos ver as armadilhas que o inimigo coloca na nossa mente, na nossa disposição. Davi devia estar onde? No campo de batalha, mas não tinha morrido. Ele se achou melhor. Poderia só mandar os seus generais para a guerra e ficar descansando na época em que ele deveria estar na corte de batalha. E ali, em vez de liderar seu exército, ele estava, como nós chamamos, ocioso, mente vazia, a palavra, nem não é a palavra, mas é um ditado, mente vazia é
oficina do diabo. Não é uma palavra que está na Bíblia, mas é um ditado popular. Tem razão, tem efeito. Nós deixamos espaço para tentações, nós deixamos espaço para distrações. E como nós estamos distraídos nessa geração, né? Como nós estamos distraídos? Como é difícil nós focarmos a nossa mente hoje em alguma coisa. Se a gente pega aí o celular, quanto tempo a gente perde rolando tela? As nossas crianças estão viciadas em rolar tela. Outro dia eu estava ouvindo de uma grande empresa que ela mudou a embalagem dos seus iogurtes porque as crianças não têm a destreza de abrir. Elas estão só apertando. Elas estão perdendo a destreza, demorando mais tempo para poder ter a destreza que tinha nas mãos. Olha bem, sabe por quê? Desde cedo só tem movimento que elas estão fazendo. O celular também. É uma coisa boa? É. Mas é uma coisa também que, se não for dosada, se torna ruim. E se está em excesso, é pecado. Está fora do propósito, é pecado. É um processo de queda. Davi, primeiro, não estava no lugar certo. Quantos de nós já pecamos porque nós estávamos no lugar errado, na hora errada, no momento errado? E aqui, Davi desejou, perguntou, mandou buscar, adulterou, mentiu, manipulou essas coisas. Olha, o que nós fazemos juízo desse homem agora? O que nós falamos? Ele merecemos o quê? Ele merece estar morto. E é isso que o próprio Davi vai falar no capítulo 12, quando o profeta Natan confronta. E às vezes pessoas têm nos confrontado, nós achamos e nós falamos que ela é nosso inimigo, porque ela nos mostra a verdade, ela mostra o nosso erro, o nosso pecado. E muitos de nós acham, como diz, acho que é nosso inimigo. Coloca para mim o 12, verso 1, e vamos seguindo aí. Então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e disse: olha a astúcia de um profeta. Havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, ela cresceu com os filhos dele, comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, o visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar os animais do seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para o seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Devem restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natan disse a Davi: você é esse homem. Você é esse homem. Imagina você, alguém te confrontando agora, fala todos os seus
você acha que é outra pessoa, que não é com você, você tem essa reação. Mas no final fala assim: eu estou falando de você, estou falando do seu pecado, estou falando do meu pecado. Então Natan disse: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres de seu senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Olha bem, Davi chamou para ele uma maldição. Davi chamou para ele uma maldição para a sua casa. Davi poderia ter tido mais do que Deus já propôs para ele. Mas é isso que o inimigo faz com a nossa vida. É isso que o inimigo coloca. Ele nos dá uma visão, um desejo, e nós perdemos o foco. Nós deixamos de olhar para o alvo Cristo e olhamos para o mundo, e olhamos para os nossos próprios desejos, e aí erramos, perdemos a nossa bênção e ainda trazemos para nós um jugo, um peso para a nossa casa, para a nossa família. Tiago 1, do 14 ao 15, explica isso. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Primeiro nasce esse desejo, depois nós tomamos a decisão, aí pecamos. E se não tomarmos cuidado, nós vamos morrer espiritualmente. Nós vamos morrer porque a palavra fala também que o abismo busca o abismo. Hoje ninguém está subindo no terraço para ver alguém. Apesar que ainda tem alguns que fazem isso ainda. Tem uns que têm poder, tem uns que têm coisas de homem que vive pela carne. Mas na rede social também existe. Dá uma mensagem no celular, é uma conversa escondida, é um relacionamento virtual. É horas consumindo conteúdo inadequado. É mentiras atrás de mentiras para sustentar outras mentiras. Quem aí não conhece alguém que vive na rede social de uma forma, mas quando você vê ela está toda destruída por dentro. Ela é só sorriso, mas visivelmente na vida real ela é triste, ela é vazia, porque vive uma mentira, chamando da mentira. E a maturidade exige de nós vigilância. Exigiu de Davi uma vigilância que ele perdeu. Ele achou que podia se dar ao luxo de não vir a uma guerra.
E nós, às vezes, estamos nos dando ao luxo de não guerrear. As guerras que Deus tem chamado para guerrear. As guerras que Deus tem chamado, ó, esse aqui eu quero você aqui. Eu quero você de joelho aqui, orando, buscando, jejuando. E nós achamos, às vezes, que não precisamos. Nós estamos agora numa batalha pela vida de um jovem, orando. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui orando. Nós estamos firmados. Se a gente pensar assim, minha oração não faz efeito, o povo vai me ouvir. Mas Deus te chamou para cá. Deus chamou para cá nesse lugar. E muitas vezes o pecado está nos tornando um especialista em mentir. Tem gente que mente tanto, que até ele acredita na verdade. Quantas famílias, estão sendo destruídas porque insistem em viver um padrão, em viver algo que não é real, algo que não vem do Senhor, escondendo dívida, escondendo fidelidade, vício, dependência, jogo, esconde da esposa, conquistar as coisas, conquistar o financeiro, deixa tudo no oculto. Aí fala uma mentira, atrás da outra, uma mentira, atrás da outra. Aí nós estudamos Provérbios que fala o seguinte: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas as que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aleluia. As coisas começam a desmoronar. Aí ele fala assim: Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Deus está te tratando. E Deus tem tratado. Quando Deus começar a desmoronar as mentiras, começa a entender que Deus está cuidando de você. Deus está fazendo como o profeta Natan. Foi lá falar com Davi. E Davi mostra porque é um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi fala assim, no verso 13 do 2 Samuel 12, verso 13. Então Davi confessou a Natan. Olha como Davi confessa: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: sim, mas o Senhor perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o maior absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir desse modo, seu filho morrerá. Depois Natan voltou para casa. O Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou noites prostrados no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo até de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente. O servo: se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam. Ele respondeu eles: está morta.
Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhes trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer. Davi respondeu: olha bem, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor dará compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora, Samuel? Poderia eu fazer voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Por isso esse homem é chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele compreendeu. Enquanto ela estava viva, o Senhor poderia ter um recurso para ele. Por isso ele foi sincero. Mas depois que ela morreu, ele viu que nada mais era passado. Mas aonde ele foi em primeiro lugar? Foi adorar o Senhor. E quantas vezes nós estamos culpando Deus pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias falhas, pelos nossos próprios pecados? Deus confronta. Deus confronta de uma forma importante. Como ele confrontou, como Natan confrontou ele. Ele não começou acusando. Ele contou uma história, nos deixou indignados. Muitas vezes nós ouvimos histórias que nós não nos vemos nela, mas muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Nós somos mudamos de mundo, mas fazemos a mesma coisa. Nós esquecemos de Deus, nós falhamos, nós adulteramos. Porque nós esquecemos de Deus, nós trocamos Deus por outras coisas. Quantas coisas nós trocamos Deus e achamos que está tudo bem, está tudo ótimo. Aí a palavra fala que nós precisamos, portanto, de mudanças profundas. Precisamos de aceitar a correção. Davi aceitou a correção. Mas será que nós estamos aceitando a correção do Senhor? Será que nós estamos verdadeiramente com o coração tão quebrantado que quando a gente é confrontado com o pecado, o pecado no hebraico aqui é falar errar o alvo. Nós erramos o alvo. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós não fizemos, nós quebramos regras. Quantas pessoas quebram regras todos os dias, andando à margem? Hoje eu estava falando, quantas pessoas estão aqui, na beirada do precipício, caminhando, buscando, qualquer coisa, eu estou caindo. Mas se eu estivesse no centro da vontade do Senhor, firmado, é mais fácil. É mais difícil você chegar à borda, cair. Mas tem pessoas que adoram viver no limite. Eu só vou dar uma espiadinha, eu só vou dar uma olhadinha, eu só vou ir lá um pouquinho. Aquele ambiente não me favorece, tem alguma coisa que não me agrada, mas são os meus amigos. Eu vou ali ficar um tempinho com eles. Eu vou ali passar um tempinho com eles. Eu vou ali. Eles tomam uma cervejinha, eu tomo uma coca. Tem alguns que fumam, tem uns que fazem algumas coisas. Tem umas mulheres lá, também de vida e tal, mas está tudo bem. Nós estamos aí, festa do Irã, né? Aqui, uma festa famosa. Mas esse lugar é um lugar que eu posso levar minha família, como a Angélica falou aqui. Será que realmente eu posso estar lá? Não falo isso. Mas será que ali é um ambiente realmente que eu posso ir?
Será que ele não acontece o adultério? Não acontece outras coisas mais, né? A gente sabe, ouve falar. Quem ama aceita a correção. Uma igreja sem disciplina produz cristãos imaturos. Uma família sem disciplina cria adultos inseguros. Uma vida sem correção é um terreno fértil do orgulho. Quantas vezes nós temos que trabalhar o orgulho? Faz tudo. Quantas vezes Deus tem que quebrar o orgulho em mim? Tem que quebrar, mas isso é testemunho para semana que vem. Mas ele tem feito, ele está trabalhando, ele está ali. Aí eu te pergunto, Davi, ele arrependeu ou ele sentiu remorso? E o que é arrependimento e o que é remorso? Normalmente a gente confunde isso. Remorso e arrependimento. Arrependimento, eu sei que eu errei, eu aprendo que eu errei e eu não vou cometer mais aquele pecado. Remorso, se alguém vê, eu falo, eu errei, eu pequei, mas continuo fazendo. Isso digo, caráter. Aí, um dos maiores exemplos é Judas, né? Traiu Jesus, sentiu culpa, devolveu o dinheiro, reconheceu o erro, mas se afastou de Cristo. Ele não conseguiu. E esse remorso dele levou ele ao desespero e fez ele se matar. Ele não conseguiu se perdoar. E quantas pessoas não conseguem se perdoar? Não conseguem viver uma vida após o erro, após o falha. E ela acha que isso é o que define a vida deles. E Davi é o contrário. Davi reconheceu o pecado. O pecado dele foi pequeno. O adultério é o menor dos pecados de Davi. Ele manipulou, ele planejou, ele concebeu o plano e Urias foi morto, como se fosse os amonitas que tivessem feito, para que ele não fosse culpado. Olha bem, dissimulado, hipócrita. Aí você fala assim, como eu confiarei no homem desse? E esse homem era o rei de Israel. E esse homem foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas ele aceitou o Senhor. Ele foi restaurado. A palavra fala que ele realmente mudou, teve uma metanoia na vida dele, esse arrependimento. Ele mudou a direção. Ele não voltou a pecar, porque ele fala no Salmo 51 quanto aquilo lhe trouxe peso. E quantos de nós estamos vivendo um arrependimento superficial, um arrependimento que não traz, que é o remorso, não traz mudança. Gente, errar, nós vamos errar. Pecar, nós vamos pecar. Aqui tem pecado. Aí eu sei que tem pecado. Alguém que peca, alguém que falha. Mas nós precisamos reconhecer e lembrar que nós somos falhos. E assim nós podemos sentir, Senhor, eu me arrependo. Eu não quero voltar a falhar. Eu não quero errar mesmo naquilo que eu errei. Não é só pedir desculpa. Outro dia nós estávamos vendo aí, eu
coloco na internet e falo mil e uma coisas de um monte de gente, vamos, né? E falo e xingo a família toda, depois eu venho, eu estava um pouco alterado, eu peço desculpa, mas as palavras já foram jogadas no vento. Por que eu não posso refrear minha língua? Nós aprendemos isso, né? As mudanças, elas vêm na forma de ver, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de sentir. Por que eu não consigo colocar isso em prática? Normalmente porque as coisas caem com alguma coisa. E aí o inimigo vai e usa, principalmente a palavra, usa isso tudo para, infelizmente, né, nos fazer pecar, jogar palavras ao vento. Davi foi perdoado, mas tem consequências. E hoje nós vemos que as pessoas não estão vendo as consequências que o mundo tem nos dado. Nós erramos, mas muitas vezes é mais difícil reconstruir o casamento, é mais difícil reconstruir a relação com os filhos, é mais difícil eu voltar a ter confiança na igreja. Então a vida financeira austera, porque nós erramos, nós temos consequências. Melhor é não errar, mas se tem, o remédio é amargo, o remédio é doloroso. O remédio precisa de organização, ele precisa principalmente de Deus, porque Ele restaura qualquer relacionamento quebrado, Ele restaura qualquer problema financeiro, mas para isso eu preciso me sujeitar, me arrepender e não continuar pecando e errando. Davi fala no Salmo 51, coloca o verso 17 para a gente, né? Que precisa de um coração quebrantado. Se for orgulhoso, como vai ser? O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, e não rejeitarás o coração humilde e arrependido. Deus não rejeita. Deus não está te rejeitando. Verifica seu coração mesmo, quebrantado, contrito, com seu erro, com seu pecado. E a maturidade vai vir desse quebrar de orgulho, desse quebrantar. Você pode estar aqui balançando a mão, avivando, cantando, pregando, mas se eu tiver um coração quebrantado, se eu tiver um coração contrito, é só aparência, é remorso, não é arrependimento. Saul, o primeiro rei, quando ele errou, ele falou com Samuel: Samuel, vem junto comigo, o povo vê que você está comigo. Eu fiz. Veio e falou assim, ele sabia que tinha errado, tinha perdido o rei, mas ele falou assim: vem, aparenta que você está me apoiando, sabe? Me aparenta aí, vão comigo. E aí, Saul diz assim: honra-me diante do povo. Davi, por sua vez, já fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro e quebrantado, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ele não se importava como o povo não era ele, mas se importava como Deus o viu. O que é mais importante? Como a igreja me vê ou como Deus me vê? Pergunte a Deus: como o Senhor está me vendo? Como
Como o Senhor está olhando para mim? Vem se é em algum caminho mau. Olha o meu coração. Amém? Talvez você tenha caído, você tenha errado, e você tem que perguntar ao Senhor: Senhor, eu caí lá atrás, me perdoa. Eu não quero errar mais. Eu caí, mas eu não quero ficar prostrado. Eu quero me levantar. Quebrando o coração, quebra o seu orgulho, peça perdão. Peça perdão ao Senhor. O Senhor sabe que nós somos falhos. Nós somos muito falhos. Davi planejou construir o templo, mas Deus falou com ele: você não vai construir, porque tem sangue nas suas mãos. Você foi um guerreiro, guerreou, matou pessoas, o sangue de Deus está nas suas mãos. Quem vai construir é seu filho. Tudo estava preparado, mas seu filho vai ser um que vai ter tempo de paz. Então ele deixou um legado. Ele ensinou Salomão. Não é à toa que Salomão pediu a coisa mais importante do que ouro, prata. Pediu sabedoria para que pudesse lidar com aquele povo enorme, cuidar bem daquele povo e construir o templo. Viveu bem por um tempo, mas também caiu, também errou, também pecou. A Bíblia não esconde isso. E é isso que nós temos que entender. A Bíblia não esconde nossos erros. O Senhor não esconde nossos erros. A palavra não esconde nossos erros. Ela nos confronta. A palavra nos confronta todo dia. O domingo que você vem aqui é para ser confrontado pela palavra. Do mesmo jeito que ela confronta na hora que eu estou preparando. Agora eu vou falar assim: Senhor, eu ainda não estou vivendo isso. Eu ainda preciso mais. Ele fala: por isso, Deus, vai lá e prega. Vai lá e aprende. Vai lá e arrepende. Peça perdão. Eu vou lá e arrependo. Peça perdão. E hoje foi um dia diferente na nossa vida. Aprendemos muito de manhã com o pastor Simão. Nós tivemos um evento também maravilhoso. Minha avó completou 98 anos. Pensa, você acha que é sem erro, sem falhas? Eu ainda brinco assim: gente, se a gente fosse contar toda a verdade aqui, nem tudo era flores, porque ela era uma mulher forte, austera, orgulhosa também, mas o Senhor é ela. 98 anos na vida. É uma bênção maravilhosa nós celebramos. E nós temos que chegar nesse ponto. Mas caminhando, arrependido todos os dias, e não caminhar pecando. Isso é importante. Então nós precisamos pedir ao Senhor, som do nosso coração, quebrando o nosso coração, quebra o orgulho. Nós não queremos ter remorso. Deus deu um arrependimento verdadeiro com Davi. Davi falou: esse homem merecia morrer. Se todas as nossas palavras Deus executasse na mesma hora como nós falamos, quantas pessoas nós temos juízo dela? Quantas pessoas nós já causamos juízo? Falamos assim: aquela pessoa ali não se arrepende, aquela pessoa ali nunca vai ser levantada, aquela pessoa nunca vai conhecer o Senhor. Mas o Senhor age no coração contrito, quebrantado. Amém? Amém. Nós vamos caminhar para a ceia agora. Eu vou passar aqui. Os meninos aqui, se quiserem vir, pode vir. A pastora Silvia vai fazer uma noite à frente.
Deus quer fazer mudanças profundas na nossa vida. O que Ele precisa de nós é que a gente abra o nosso coração. E hoje é dia de Santa Ceia. E foi muito propícia essa palavra sobre o arrependimento, porque João Batista, né, no ministério dele, antecedendo aí o ministério de Jesus, ele falava, né, ele pregava: arrependei-vos e crede no Evangelho. E é isso que o Senhor quer para nós. Olha só, sobre a ceia, eu quero trazer aqui 3 lições sobre a ceia. A ceia é memória do sacrifício. Nós precisamos nos lembrar do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós e olhar para trás, olhar para o sacrifício de Jesus, olhar para o preço que Ele pagou para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós precisamos também olhar para dentro, examinar um exame pessoal. Nós precisamos nos examinar. A palavra diz: cada um examine a si mesmo. Nós precisamos estar examinando constantemente, como o Rogério bem falou, a respeito do salmista Davi. Nós devemos fazer essa oração constantemente: Senhor, Espírito Santo, soma o meu coração, veja se há em mim caminhos maus, porque me mostra, porque eu quero me arrepender. E nós precisamos constantemente da ajuda do Espírito Santo para nos arrependermos dos nossos pecados, confessar e abandonar, porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Mas nós também precisamos olhar para frente. A ceia é sobre olhar para frente, expectativa da volta de Cristo. Por que nós celebramos a ceia? Porque nós cremos que Jesus vai voltar para buscar a igreja, e nós precisamos estar preparados para esse momento. Efésios 2, de 8 a 10, na NTLH, se Jean quiser colocar, diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado. Nós temos visitantes, né, pessoas que estão começando a participar conosco. Como que nós fazemos a ceia na comunidade Águas Vivas? A nossa ceia ela não é exclusiva para membros da nossa igreja. Quem tem direito de estar participando da ceia? E aí eu trouxe aqui, ó, a palavra, né? Ela fala para nós nos examinarmos. O que nós precisamos
Então, assim, nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, que glorifique o nome dEle, e que o Senhor possa nos ajudar a viver uma vida de obediência, honrando e glorificando o nome dEle. Senhor, muito obrigada por morrer no nosso lugar, por ter levado sobre si os nossos pecados e assim nos dar o direito à vida eterna, uma vida eterna com o Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós te adoramos, nós te agradecemos. Comamos o pão. Levante o cálice também com suco de uva. Esse suco de uva ele representa o sangue de Jesus que foi vertido até a última gota naquela cruz em nosso favor. E esse sangue é a garantia de uma nova e eterna aliança. Ele fez conosco uma nova e eterna aliança para que possamos viver eternamente com Ele. E até quando nós vamos celebrar essa ceia? Até que Ele venha. Nós cremos nisso, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Obrigada porque este sangue está sobre nós. E é Ele que nos cobre, que nos lava, que nos limpa e nos purifica do nosso pecado. Senhor, nós aguardamos a sua volta, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor. Nós desejamos a sua volta. Como desejamos isso, Senhor. Mas até que esse dia chegue para nós, individualmente ou no coletivo, no arrebatamento da igreja, nos ajude, Espírito Santo, a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Bebamos o cálice. Digno é o Senhor, sobre o trono Aleluia, glória a Deus. Como é bom e maravilhoso nosso Deus. Amém. Espera esse lugar. Temos ao final ali um lanche, um suco, um chazinho. A gente poder dar um pouco de fraternização, conversar um pouco.